Frequência de saudação aberta, este é o episódio 20 do Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios da série Star Trek Discovery. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio Point of Light. Este episódio foi distribuído pela CBS All Access no dia 31 de janeiro de 2019 nos Estados Unidos e no dia seguinte, no dia 1º de fevereiro de 2019, na Netflix para todo mundo. Este é o episódio 3 da segunda temporada de Star Trek Discovery. Começamos então com a frase do episódio. What am I, a doctor or a moon shuttle conductor? Pensando aqui numa frase marcante, olha, tá difícil. Mas eu gostei dessa do diálogo entre Amanda e Pike a respeito da Michael Byrne. Ela era mandona assim quando era criança? Em Vulcano nós chamamos isso de persistência. Sim, ela era. Ela aprendeu isso comigo. Vamos à resenha do episódio. O episódio começa com uma narração em off da Michael falando para o seu diário pessoal a respeito dos 7 sinais, de Spock e da sua relação com eles. Star Trek, como sabemos, usa muito o recurso da narração em off. Enquanto isso, Michael caminha pelos corredores da Discovery até que as luzes escurecem e o computador anuncia. A meia maratona do programa de treinamento para comando se aproxima. E aí vem o estouro da boiada. Na verdade, só 4 alferes correndo e, é claro, a Tilly no meio deles. Ela acaba ficando para trás quando novamente aparece a May para ela. Lembra que falamos no episódio passado sobre quem é a May e a dúvida? Então, ela argumenta com May que fica lá chateando, perturbando, enchendo os ouvidos dela. A Tilly acha que a May é fruto de uma mente indisciplinada, ou uma alucinação mesmo, mas sai correndo, feito uma desesperada para alcançar os outros, e no final ganha meia maratona. Saru a parabeniza, assim como a Michael. Ela bateu o próprio recorde e ganhou a corrida. Mas amanhã tem mais. Teremos exercício de acompanhamento. May aparece, diz que a Tilly é quem ela mais quer apoiar, blá blá blá, mas a Tilly atribui o sucesso ao apoio e ao treinamento da Michael. Saru e Michael voltam para a ponte, a nave está em alerta amarelo com a chegada de uma nave não identificada. Pike faz aquela chamada com todos na ponte. Quando tem contato visual, vemos que é uma pequena nave vulcana com registro diplomático e 2 formas de vida a bordo. Michael reconhece que é a nave de Sarek, e o capitão dessa nave pede para transportar uma pessoa a bordo. Tem aquela especulação, Sarek está na força-tarefa da Federação para investigar os sinais, a frota informou a condição de Spock na base Estelar 5. Bem, Michael vai a pedir Pike encontrar Sarek na plataforma de transporte, mas ela já chega e encontra Amanda Grayson, sua mãe adotiva. Amanda a abraça e pede para ela não reagir. Spock precisa da sua ajuda e ela confia plenamente em Michael. Daí, corta, vamos para Cronos, onde será a primeira aparição dos Klingons nessa temporada. A chanceler L'Rell mostra o projeto do novo cruzador de batalha classe D7, um símbolo da união das grandes casas, e seu portador da chama é Thalia, ou Vok, como preferirem, ou como alguns chamavam, Tok. Ele supervisionará a sua produção. Kolchar, pai do General Cole, aquele que levou a guerra à frente na temporada passada, que estava com a cara pintada, e líder da casa de Kor, pergunta em inglês sobre se Thalia será o capitão da frota dela, se serão obrigados a falar inglês, o idioma padrão da Federação, etc. L'Rell argumenta dizendo que ele foi escolhido para ser o portador da chama pelo próprio T'Kuvni. Kolchar diz que Vok sim, mas Tyler é o seu brinquedinho de estimação. Kolchar ainda declara que a união de força entre L'Rell e Tyler é um insulto a todos que morreram na guerra, começando pelo seu filho, General Cole. Devido à traição humana, os ânimos estão bem exaltados. Tyler ainda fala que o lugar dele é onde L'Rell quiser, e ele ainda fala para Kolchar remover a pintura do seu rosto. Agora, uma cultura só, toda a sociedade Klingon. E Tyler tenta arrancar à força a tinta do rosto de Kolchar, manchando a mão direita. Voltamos para Discovery. Burnham e Amanda conversam sobre os sinais. Amanda sabe deles, Sarek falou com ela. Michael fala da conexão de Spock com eles e Amanda disse que visitou a base Estelar 5 onde via Discovery, mas ela não conseguiu nada. Não viu Spock, não conseguiu pegar seus pertences pessoais, ela é esposa de um diplomata da Federação, mãe de um oficial da frota estelar, isso não ajudou muito. Então ela fez o que era mais lógico de se fazer, segundo ela. Roubou o arquivo médico do filho e pediu a Michael para abri-lo. Volta para os Klingons. Tyler saúda o Dilly, tio de L'Rell e membro da casa de Mokai, que não responde. Ele vai falar com L'Rell e desabafa que é visto como humano, não como Klingon. Há uma discussão entre eles, onde Tyler questiona por que L'Rell insiste em falar inglês com ele, a gente sabe por quê. Pede para ser tratado como Vok e L'Rell beija apaixonadamente. Se ele é Vok, mostre seu amor em retorno. Tyler diz que devido às memórias ruins que ele tem na nave prisão de L'Rell, incluindo a violação que ele sofreu, ser tocado por ela o faz sentir-se violado, transtorno de estresse pós-traumático. Voltamos para Discovery. Escritório do Pike conversa entre ele, Michael e Amanda. Pike diz que não pode abrir o arquivo médico, isso violaria regulamentos. Michael argumenta precedentes. Pike fala a frase que eu citei no início do episódio e Amanda retruca. Bem, Pike pede para que o oficial de comunicações, o Bryce,
abre um canal com a base Estelar 5 com o Capitão Diego Vela, que é um amigo de longa data dele. Eles se falam pela tela, Pike reclama que as suas chamadas não foram retornadas e pergunta sobre o Spock. Vela diz que o caso do Spock é secreto, para a confusão de Pike e de todos. De fato, ele é procurado por assassinato, por ter matado 3 médicos e ter fugido da base. Pike pergunta por que ele não foi informado. Vela diz que a situação é complicada, porque alguns arquivos foram roubados. Comunicação encerrada. Os 3 concordam que Spock ter matado essas pessoas é algo impossível de acontecer e Pike ordena a Burnham a descriptografar os arquivos médicos de Spock. Michael e Amanda investigam os arquivos médicos, o intelecto está ok, mas notam um problema emocional e falam em déficit extremo de empatia, que Amanda lembra que é uma outra forma de falar de psicopatia. Michael começa a analisar a questão logicamente e chega a algumas teorias. Amanda cogita a hipótese de Spock ter ficado louco e fala da diferença de criação entre eles. Spock, apesar de meio humano, foi criado como um vulcano, com amostras de emoção desencorajadas. Amanda tinha que esconder suas próprias emoções para não confundir o filho. Mas com Michael, ela podia ser ela mesma e deu a ela todo o amor e apoio que ela não pôde dar a Spock. Amanda reconhece nos desenhos de Spock o Anjo Vermelho, mas Michael recebe uma ligação e vai atendê-la transferindo para os seus aposentos. E é uma ligação de Tyler a partir de Cronos. Ele fala que a situação lá é volátil, L'Rell está ameaçada. Se ela cai, cai a paz junto. Michael promete passar a informação aos seus superiores. Ela também comenta da sua barba maior e mais espessa, dos Klingons que deixaram o cabelo crescer depois da guerra, das suas frustrações contra o irmão. Tyler também fala de que também sabe do seu papel em ajudar L'Rell, mas a sua aparência humana atrapalha mais do que ajuda. Ele admite que admira L'Rell, mas ainda há aquele clima de relacionamento mal resolvido no ar entre Tyler e Michael, claro. E aí vamos pra ponte. Começa o exercício de acompanhamento. E a oferece a Tilly, que tá bem nervosa por causa da presença da May, irá acompanhar o Capitão Pike, que bem humorado faz uma piada. Tilly se confunde toda. Também, né? A May tá gritando no ouvido dela. A May pergunta pelo Capitão, e ela pensa que tava falando do Capitão Lorca, mas a descrição ela dá é um homem mais baixo, mais louro e muito mais branco, o que leva-nos a crer que seja o Stamets. No final das contas, Tilly perde o controle, grita com nada e toda a ponte olha para ela assustada. Ela tenta explicar, mas chorando, sai abruptamente da ponte, dizendo que com certeza será expulsa do programa de treinamento de comando. Voltamos para Cronos. Tyler tenta remover a tinta de colchá das mãos, sem muito sucesso. Alguém vem das sombras até ele, porque ele pega o seu Meclef e segue essa pessoa. Esse é o tio de L'Rell, o Dilly, e Tyler ameaça cortar sua garganta se não falar o que está acontecendo. Na sede da casa de Mokai, o Dilly revela um segredo da Tyler, segredo que L'Rell guardou dele. Ela e Vok tiveram um filho que é guardado num berço dentro de uma câmara naquele local. L'Rell descobriu a gravidez enquanto Vok passava pelo processo que o transformou em Tyler. Logo, a gestação da criança foi feita fora do útero da mãe e esse é o motivo dele ser tão pequeno. L'Rell nunca o conheceu, nunca lhe deu um nome. Essa criança para ela era uma vulnerabilidade. É claro que Tyler fica furioso. L'Rell declara que não falou nada a ele para que caso ele optasse por viver entre os humanos não haveria nenhum impedimento. Ele retruca dizendo que optou por vir para Cronos com ela, que está comprometido com essa decisão. L'Rell mostra ciúmes porque ela pergunta a respeito da Michael. Ele admite que ela era a única pessoa no qual ele confiava e falou para ela que o Alto Conselho pretende se insurgir contra a chanceler. Somente isso. E ele ainda fala de uma memória de Vok, deles caminhando pelas montanhas de Mokai. L'Rell lembra que o amor deles era maior do que ele e Lucara. Tyler ainda diz que ao ver a criança, albina como Vok, pensou e viu que não poderia trazer as antigas memórias novamente, mas poderia começar uma nova história a partir dali. Voltamos para a Discovery. Amanda fala que o Anjo Vermelho apareceu para Spock pela primeira vez quando Michael fugiu de casa, logo após um ataque dos extremistas lógicos ao centro de ensino vulcano. Sarek já estava para acionar o alto comando vulcano para achá-la quando o pequeno Spock veio até os pais e disse que o Anjo Vermelho disse onde Michael estava. Eles sempre acharam que Spock calculou onde ela estaria com base na velocidade da passada, a hora que ela saiu, a direção, e foi por isso que Sarek a localizou, e sempre achavam que o Anjo Vermelho fosse algo da imaginação de Spock, mas não imaginava que isso fosse real. Burnham menciona que viu o Anjo Vermelho também, primeiro episódio dessa temporada, e ela admite que é a causa do racha entre ela e Spock. Ela se considerava um perigo para a família adotiva. Se os extremistas lógicos não conseguissem matá-la, poderiam causar dor a Spock, e Spock andava muito apegado a ela. Então ela decidiu feri-lo profundamente para que eles se separassem. Ela ainda tentou fazer as pazes ao longo dos anos, mas ele recusou. Michael ainda promete à mãe que não desistirá de Spock e vai encontrá-lo. Amanda a beija e diz que ela é que vai achar o próprio filho. Então, decidida, pega o arquivo médico e sai pela porta. Voltamos para os Klingons. L'Rell e Tyler entram na câmara interior da casa de Mokai para encontrar a criança. E lá encontram o Dilly morto, pendurado no teto, e a criança foi tirada do berço. Colchá os contacta com a criança em seus braços. A pintura no seu rosto estava cheia de implantes e sensores para funcionar como escutas.
Tyler tentou remover do rosto e posteriormente das mãos sem sucesso. O objetivo era escutar estratégias políticas, mas ouviu algo que lhe interessava mais. Kolchak exige que ele seja o novo chanceler em troca da vida da criança e quer que Lyrell e Tyler o encontrem na casa da chanceler. Voltamos para Discovery e uma transtornada Sylvia Tilly retorna para os seus aposentos, encontrando Michael ainda um tanto quanto emocionado, emotivo e pensativa, falando que Saru estava procurando a ela. A Tilly admite que após o incidente no hangar com a matéria escura, ela começou a ver um fantasma. E ela explica quem é a May, só que ela era carinhosa e brincalhona, chamava a Tilly de Tilly Silly quando criança, mas aquele fantasma era insistente, estava pressionando, era chato, era perturbador. Tilly pensa que está começando a ficar louca e não sabe o que fazer. Começa inclusive até a chorar. A May não entende porque que a Tilly está chorando. Ela diz bem alto que ela está chorando. Ora, está caindo lágrimas nos meus olhos. A Michael fala, me dê um problema para que eu possa resolver. Tilly diz a Michael que May não sabe o que é chorar. E aí ela começa a teorizar. E a Michael diz, me mostra uma adolescente que nunca chorou. Não há. Se May fosse um fruto da imaginação da Tilly, ela saberia o que é chorar, porque Tilly sabia. E como o asteroide é composto de matéria escura, ele reagiu a alguma coisa. O esporo que caiu no ombro da Tilly no final da primeira temporada. Michael mesmo pegou uma amostra do asteroide, mas nada aconteceu a ela. Tilly então não precisava da enfermaria, mas ela precisava do tenente Paul Stamets. Na casa de Lyrell, Kolchak tem um documento de abdicação, cargo de chanceler nas mãos, para que Lyrell coloque o polegar, assine, rubrica lá para poder abrir mão. Lyrell ainda fala, mas Kolchak despreza. Ela ainda diz que se for matar, mate a mim e ao Tyler, porque se um de nós ficar vivo, não descansará até matá-lo em vingança. A Lyrell, Tyler e os guardas de Kolchak desembaixam seus Mek'leths e começa uma briga. Eles vencem com uma certa facilidade, mas Kolchak consegue paralisá-los com uma arma específica. Ele corta o dedo de Lyrell, usa digital e o sangue para autenticar o documento e declara que seu primeiro ato enquanto chanceler é matar a Tyler na frente de Lyrell. E aí uma figura, uma pessoa misteriosa encapuzada aparece na sala com uma lâmina que gira, vaporizando os guardas restantes e prendendo Kolchak numa espécie de uma bolha flutuante. Essa figura libera Lyrell e Tyler e a chanceler mata Kolchak. Finalmente vemos quem é essa figura misteriosa, a antiga imperatriz terrana Philippa Georgiou. Tyler quer saber se Georgiou estava espionando e ela diz que era necessário para manter Lyrell como chanceler. Ela o corrige quando ele a chama de imperatriz, mantendo o disfarce de ser a ex-capitã Philippa Georgiou, agora consultora de segurança da Frota Estelar. Aham, Cláudia, senta lá. Lyrell agradece e Georgiou diz que isso é prematuro. O líder da casa de Cole está morto na sua casa e eles trocam os 2 dedos de prosa. Georgiou avisa que o Alto Conselho vai continuar assumindo todas as decisões que Lyrell toma são na verdade decisões de Tyler, e ela está sendo conduzida por ele. Logo, tanto ele quanto a criança são fraquezas. Lyrell pergunta se ela pensava em matar Tyler e desembaia seu Mek'leth, dizendo que se recusa a escolher entre a chancelaria e a vida de Tyler e da criança. Georgiou friamente responde que ela não estava dando a Lyrell uma escolha. Lá na engenharia da Discovery, Tilly fica sabendo que não será retirada do programa de treinamento de comando e sabe através de Saru que o capitão, com o seu senso de humor, tem um certo carinho por ela. Stamets chega, faz a busca pelo micro-organismo, meio identifica como o capitão. Olha aí, o que a gente tinha dito lá em cima. Stamets descobre que Tilly hospeda um organismo eucariótico, um fungo obviamente multicelular, visto que ele tem opiniões próprias. Todos que lidam com a rede micelial foram vacinados, segundo Saru, mas Stamets teoriza que ele desenvolveu resistência, como uma bactéria. Claro que a May protesta que ela não é bactéria coisa nenhuma. Tilly fala que deve ser um esporo diferente dos que há na Discovery, provavelmente um esporo vindo do universo espelho, conforme vimos no episódio 13 da primeira temporada. Ou seja, é um esporo multidimensional. E finalmente vamos remover o dito cujo. Stamets usa a amostra de matéria escura para atrair o fungo e removê-lo do ombro de Tilly. Vai doer um pouco. Eles conseguem arrancar o parasita dela, que desmaia. Saru ordena um protocolo de quarentena alfa-ômega e coloca o fungo num campo de força. Em Cronos, Lyrell fala ao Alto Conselho, revelando o filho, dizendo que ela fez Tyler como seu portador da chama para honrar Vok. Ela ainda diz que Tyler matou a criança e traiu ela para a Federação, dizendo que o Império está rachando ao meio, e se Kolchak não tivesse intervido, ela teria morrido. Então ela ergue as cabeças decepadas de Tyler e da criança. A cabeça do Tyler é jogada no abismo que está de frente para ela. A cabeça da criança é guardada. Ela diz que o sacrifício de Kolchak foi uma lição, no qual ela também foi sacrificada. Mostra aí a união das casas, e ela diz que ela só pode ter um filho, o povo Klingon. Ela fala ao conselho que eles são seus filhos e ela irá conduzir uma nova família para a grandeza. E ela deve ser chamada agora não de chanceler, mas de mãe. Enquanto isso, numa nave de configuração estranha em órbita do planeta Boref, vemos Tyler e a criança bem vivos. Ele pergunta como a Georgiou conseguiu sintetizar as cabeças deles com tanta riqueza de detalhes, inclusive genéticos.
quem teria tal capacidade? George mostra o distintivo da Seção 31, aquele que vimos no terceiro episódio da primeira temporada, com o lado escuro. Ele ainda pergunta se quer mesmo que seu filho seja um monge. Tyler diz que é o que Lyrell quer. O que ele quer é saber onde ele pertence e para quem e quem pertence a ele. O menino será criado pelos mais devotos seguidores de Kahless, num monastério que fica em Boreth. Nunca conhecerá seus pais, mas lá estará seguro. A criança é transportada para o monastério. George convida a Tyler para se reunir ao seu bando de desajustados, comentando que as aberrações são mais divertidas. No deck superior, Leland ordena ao Leme para entrar em dobra. Ele observa a George que o controle, então provavelmente assim é chamado a liderança da Seção 31, valoriza o conjunto de habilidades de Tyler, mas que o seu discurso de recrutamento precisava de melhorias. George diz a ele para não lhe dar notas e que Tyler estava dentro. Fim do episódio. Vamos aos questionamentos e às opiniões. Primeiro, gostei da Amanda. Eu já tinha visto a atriz lá atrás como uma assassina recorrente em 24 horas. Ela aparece em 3 temporadas. Agora ela é a mãe da Michael e do Spock. Gostei muito de ter dado mais tempo de tela pra ela. Uma das coisas que eu gosto na Soneca Martin Green, a intérprete da Michael Burnham, é como ela é expressiva. Quando a Amanda diz que roubou o arquivo médico do Spock e estende a mão pra pegá-lo, a Michael revira os olhos e faz uma cara de quem diz: sério isso? Que droga. Eu adorei. Aliás, tem gente reclamando da Michael que ela parece muito. Sério, gente? Ela é a protagonista, caramba. Se vocês verem, nesse episódio vimos pouco Capitão Pike, que aliás continua mandando muito bem, o Mount tá ótimo. Ela é a protagonista. Não tem jeito, goste ou não. Pike não usa telas para comunicação, não holograma. O capitão Diego Vela faz piada dizendo que só ele e sua bisavó usam. Provavelmente, essa é uma tentativa de justificar porque na série clássica não tem hologramas. Para quem achava que a sociedade vulcana era realmente uma pasmaceira, haviam grupos terroristas como os extremistas lógicos que trocavam o terror por lá. Sei lá, pra mim isso é muito estranho. Não entra na minha garganta. Mas, gente, vamos falar do Targ no meio da sala, os Klingons. Porra, na boa, os Klingons continuam chatos. Melhorou quando eles pararam de falar Klingon e falar inglês, deram mais chance para os atores interpretarem. Mas mesmo assim, tão chatos. Mas, para alegria dos trekkers mais chatinhos, agora Klingons têm cabelo. E tem de tudo, né? Tem corte moicano, tem barba, bigode mexicano, cabelo grande. Escolha a cabeleira favorita e para de reclamar. Inclusive, a roupa tá mais parecida com a dos Klingons dos filmes, da clássica, TNG. Notaram que a máscara da Lyrell tá diferente da máscara da temporada passada? Melhorou muito. Acho que até ficou um pouco melhor. Até eu que sou desatento percebi isso. A cicatriz do lado esquerdo dela diminuiu bastante. Agora, esse papo de filho de Lyrell e Voq, gente, isso foi dose. Pra mim foi o pior do episódio, e o que abaixou a nota final dele pra mim. A amarração pra ela finalmente se impor como chanceler até que foi uma boa estratégia. Claro, foi cantada pela George no ouvido, né? Mas esse papo de filho foi dureza. Os sensores escondidos na tinta foi uma boa ideia, mas não sabia que os Klingons teriam tanta tecnologia assim. Mas se bem que eles transformaram em Klingon humano, então fiar sensores escuros em tinta corporal é fácil. Você vê que tem uma coisa errada na tinta quando vemos mais uma vez o Tyler se preocupando em lavar a mão, em tirar a tinta dos dedos, e isso aparece close pelo menos 2 vezes no episódio. Na cena cortada do último episódio da primeira temporada, nós vemos o Leland, um operativo da Seção 31, convidando George a se tornar parte da organização. Agora vemos ele como capitão da nave meio esquisita, com torres de sustentação das nacelles sendo móveis, uma coisa como camuflagem. Aliás, esse é o outro problema do episódio, pra mim, a Seção 31. Agora, gente, a Seção 31 virou algo público. Tyler conhece, eles têm nave, tem distintivo, então deve ter um departamento pessoal, deve ter festa da firma de fim de ano, essas coisas. O divertido da Seção 31 é o estímulo à nossa imaginação. O que eles eram capazes de fazer e não sabemos. Agora estão explicando. Bem, a minha teoria é que eles eram a inteligência da frota estelar, fizeram uma grande besteira e foram colocados na ilegalidade. A frota aí cria a inteligência que nós conhecemos, só que a Seção 31 ainda continua existindo, na mais nós somos. Quanto até uma série da Seção 31, bem, é sempre bom ver Michelle Yeoh na tela, mesmo sendo a anti-heroína. Mas como é que seria uma série sombria no universo de Star Trek, que foi sombrio na primeira temporada de Discovery e agora começa a clarear? Sei lá, vamos ver, né? Agora notaram que, apesar daquele discurso todo contra crianças da George, ela vai lá fazer um bilu-bilu na criança Klingon. Para não dizer que eu não falei dos fungos, não entendi nada daquele fungo arrancado da tilha, é uma bolinha pequena, uma bola de futebol. A impressão que dá é uma esfera gigante. E como o computador sabe onde o organismo está, bem, não é lá o problema. Mas eu não me importei com a retirada abrupta do fungo. Teve gente que reclamou que ele foi arrancado, deveria ter sido empregado algum protocolo de primeiro contato. Não me importa não. Acho que pode aparecer no resto da temporada em algum momento. Ele não foi aniquilado, mas foi contido e foi preso. Vamos às curiosidades. Wilson Cruz, Dr. Hugh Culber, não é acreditado nesse episódio. De novo.
Kenneth Mitchell, que fez na primeira temporada do General Call, ele agora aparece como o seu pai, Cole Shah. Tilly fala que só frequentou a Muskeg Junior High School por 6 meses antes da sua mãe ser transferida para outro posto. Logo entendemos que a mãe dela, da qual nós só ouvimos a voz no episódio do Short Track Runaway, deve ser oficial da Frota Estelar ou algo do tipo. Os cruzadores de batalha D7 dos Klingons aparecem em inúmeros momentos ao longo das séries de Star Trek. Na cena em que vimos, ele é bem parecido com o formato com o qual nós nos lembramos, quanto à produção. O Dilly é o tio da L'Rell, assim entendemos um pouco melhor como é que funciona a casa de Mokai. Falando nisso, troféu Catapiolho para o Memory Alpha. Alguém viu que tem uma cena onde tem uma mulher Klingon no fundo do cenário vestindo 2 símbolos da casa de Mokai, que é a casa do Worf, oficial de segurança da nova geração. Outro troféu Catapiolho. Na ficha médica do Spock citam 5 medicamentos que já foram mencionados em Star Trek antes: Axonol, Dilamanon, Melorazina, Tetrovalina. O quinto é um estimulante, Cortropina. Os anteriores são sedativos. A Imperatriz Georgiou mantém o disfarce de ser a Georgiou desse universo, só que elas soam muito, mas muito diferentes. Qualquer um que conhece a primeira vai ouvir a segunda e ver que elas são completamente diferentes. Aliás, no diálogo entre a Michael e o Ash, ela diz que eles deixaram os Klingons crescer o cabelo de novo. Pronto, como eu falei, o chato já não pode reclamar que o Klingon tá careca. Mas fica estabelecido que em tempos de guerra, naquela época, eles raspam o cabelo. Todos. Ah, então tá, né? Pra mim é uma emenda pior do que o soneto. Mas alegam que essa prática caiu em desuso no futuro. Ah, que seja. E da série, detalhes tão pequenos de nós trekkers. Os Klingons têm sangue rosa. Conclusão. Nota. 6. O papo do filho da L'Rell e do Vok foi duro, muito duro de engolir. Sessão 31 do jeito que tá também foi difícil, mas a Amanda brilhantou o episódio e o mistério sobre o Spock elevaram um pouco a nota. E vamos que vamos pro próximo episódio. Com isso encerramos mais um episódio do Dobra 9. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Recomendamos que você conheça o material disponível pela Combo, em comboconteúdo.com, podcasts, vídeos, snippets e todo o material de excelente qualidade. Aliás, participe da nossa campanha, ajude o Dobra 9 a comprar a sua lua em apoia-se/combo, campanha de financiamento coletivo. Continue visitando o Trek Brasilis em trekbrasilis.org. Eu não estou ganhando nada para fazer programa do Trek Brasilis, mas é porque eu gosto mesmo do site. Aliás, em breve eu pretendo fazer um episódio especial do Dobra 9 falando sobre a StarCom, contando para vocês como foi. Quem não foi, perdeu. E, por último, Retrocomputaria em retrocomputaria.com.br. Estamos de volta por essa ocasião, já voltamos com o episódio 94. Ouça-nos e visite o nosso site para conhecer a história da computação e tudo que tem sido desenvolvido dessas máquinas de fazer louco. Bem, é isso, gente. Frequências de comunicação encerradas. Voltamos no próximo episódio. Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.